De volta eu falei das duas coisas que eu queria observar do Padre Cleto. A primeira foi a responsabilidade diante da vida. E a segunda coisa que eu não disse, vou dizer agora, é quando se enfatiza a realidade presente, nós não estamos ignorando o futuro absoluto, como o Padre Cleto também não fez isso. Porque senão vai chegar alguém e vai dizer assim, quer dizer que agora só importa o presente, está negando a fé na realidade do futuro absoluto em Deus. Ninguém disse isso. Como as pessoas são muito tentadas em deixar para depois, para o final, a preocupação com uma vida cristã saudável, bem vivida, então insiste-se muito nisso, que a vida cristã vale a pena ser vivida agora, no momento presente. É aquele que eu dizia lá a respeito do jovem. Ou seja, muito bem, ele falou, vou me converter quando tiver 80 anos para ir para o céu. Você vai perder 80 anos de sua vida no sentido de valores, de alegria, de paz, etc. Você vai perder. Então vai ser muito desagradável quando chegar aos 80 anos e você descobrir que jogou a sua vida fora, né? Porque as pessoas se enganam. Jesus disse muito claramente, quem acha que está perdendo a sua vida por causa de mim, está ganhando. E quem acha que está ganhando a sua vida sem mim, está perdendo-a. Muito bem, então eram essas duas coisas que eu queria dizer a respeito daquilo que o Padre Cleto. E completando também um pouco aquela ideia da escatologia individual e a escatologia coletiva. Nós afirmamos, e esta afirmação é muito importante para a Igreja, é muito importante para o mundo, que a realidade e a figura deste mundo como um todo passa. Nós afirmamos também no credo, creio na ressurreição da carne, na ressurreição do cosmos. Nós cremos na plenitude deste mundo criado por Deus. Nós cremos que chegará um ponto em que a criação voltará ao esplendor dos seus primórdios, quando Deus saiu exatamente das mãos de Deus, sem ser contaminada pela desordem do pecado humano. Nós cremos, portanto, no futuro absoluto de toda a criação. E é nesse contexto que a gente fala do juízo universal. Porém, para aquele que morreu, ele já participa, eu não, mas ele já participa, inclusive, desta plenitude. Muito bem, agora nós vamos chamar um VT que vai pedir... Não, nós vamos chamar o VT que vai nos dar explicações que o Padre Cleto vai falar um pouco sobre uma doutrina meio complicada, que é o purgatório. Vamos conferir o que o Padre Cleto nos diz sobre isso? O purgatório está dentro do processo existencial de todo ser humano, porque purgatório não é... A pessoa pensa, imagine o purgatório um lugar de sofrimento, né? Lá tem lá só não tem o diabo, né? Mas tem o fogo, tem isso daqui. Não, isso aqui é imaginário. O purgatório é um processo de purificação. Santa Catarina de Sena que explicou isso para nós, uma doutora da igreja, mulher, e que falava do purgatório como lugar de felicidade, porque ele abre a perspectiva, quem está no purgatório já está salvo, está com Deus. E o purgatório não começa do outro lado, começa agora, o processo de purificação da sua existência diante de Deus. Isso que é importante. Você pensar do outro lado, você tem que pensar do lado de cá. Porque a vida se define aqui, não se define lá. Então, conforme a sua maneira de viver, de se relacionar com os outros, de abrir o coração a Deus, já te abre para a perspectiva do futuro escatológico, o futuro, o último e definitivo da vida humana. Então, faz parte de todo um processo que a Bíblia, nos diz da purificação, né? A Bíblia está cheia disso, porque a pregação de Jesus qual é? Chegou o reino de Deus, convertei-vos. A conversão é um processo de purificação. A gente limpa a área, digamos assim, numa linguagem comum, né? Limpa a área para Deus ocupar o espaço. Isso é um processo de purificação do seu ego, da sua maneira de viver,
da sua interioridade e abre espaço para o outro, a outra e para Deus. Observem algumas coisas interessantes que o Padre Cleto disse. Primeiro, a vida se define aqui. O nosso destino definitivo se define nesta vida do provisório. Isso é muito importante. A seriedade de uma única vida que nós temos. E aí a outra coisa, o processo de purificação, que nós normalmente chamamos de purgatório, é a maturidade da fé e a maturidade humana também. Eu me lembro sempre da poesia de Cecília Meirelles, aliás, um soneto. Soneto é aquele 4 versos, duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos que termina com um verso-chave, né, que resume tudo. Quem passou pela vida e não sofreu, passou pela vida, mas não viveu. A poeta Cecília Meirelles, quando ela faz essa poesia, ela lembra uma coisa muito importante. Ninguém quer sofrimento, ninguém gosta do sofrimento, mas devemos aproveitar o sofrimento como condição de nossa maturidade. A gente amadurece nas privações, a gente amadurece no sofrimento e ele vem de qualquer maneira, para o rico ou para o pobre, para o estrangeiro ou para o brasileiro, para a criança ou para o adulto. Algumas fases da vida são mais recheadas de alegria do que de sofrimento. Quanto mais nós avançamos em idade, mais nós experimentamos a crueza, a dureza da vida, menos ilusões e, portanto, isso nos amadurece. Esse é o fenômeno, o processo de acrisolamento, que nós chamamos de crisol, de purgatório. Muito interessante. Agora vamos ver também, um povo fala em que as pessoas vão fazer perguntas, vamos ver qual a pergunta que nós temos aí. Eu queria saber, então, em relação, né, a questões de fé, a respeito do inferno. O que a gente pode entender sobre o inferno? É um lugar ou uma situação? Em primeiro lugar, nós estamos falando isso, mas em primeiro lugar, e não é lugar e espaço, em primeiro ponto, né? Então, essa ideia de lugar para a vida definitiva é uma ideia que a gente deve tirar. Porque lugar, espaço, tempo, só existe enquanto nós estamos aqui. O Cristo ressuscitado não ocupa espaço, não ocupa lugar e nem temporalidade como tal. É claro que o tempo e o lugar, eles têm referência para nós mesmo na eternidade. Por quê? Porque foi nesta vida terrena, em lugares, espaços, em tempos, que nós tomamos decisões, que nós amamos ou odiamos, que nós rezamos ou silenciamos. É neste mundo que nós fazemos isso. E é isso que é eternizado, é isso que é definitizado na eternidade. Por isso que tem uma relação, mas não especificamente o lugar e o tempo enquanto receptáculos de nosso modo de ser na eternidade. Então isso é importante. Agora, a questão do inferno vamos deixar para depois, porque o inferno já é complicado por si mesmo. Porque coisa boa a gente entende, é razoável, é luminoso. Agora, a coisa ruim como o inferno é muito obscuro e, portanto, a gente não entende muito. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E agora tem mais, posso chamar mais um povo fala? Posso chamar? Tem tempo? Vamos chamar mais um povo fala. Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber por que a igreja reza pelas almas do purgatório. Ele está perguntando exatamente. Na verdade, a igreja, a forma que as pessoas dizem é esta, né? Uma forma tradicional. Mas a gente pode traduzir isso modernamente. Pode traduzir isso numa linguagem mais acessível à nossa compreensão. A igreja, nós rezamos pelos nossos falecidos. Naturalmente rezamos por eles, não agora, na situação em que eles estão agora, porque já se definitizou a vida deles. Mas rezamos por eles, e eu quero que se reze por mim agora e depois também, principalmente no confronto com a experiência extremamente dolorosa da morte. Naquele momento, quando as coisas
começam a ficar mais claras para nós do destino final da nossa vida, nós precisamos muito da comunhão de oração de toda a igreja. E por isso nós rezamos. E por que rezamos? Mesmo que a pessoa já tenha falecido há 2 anos, há 10 anos, há 100 anos atrás. Nós rezamos porque para Deus que ouve a nossa oração, 1000 anos atrás ou 1000 anos para frente, pouco faz, porque Deus é um eterno presente. Muito bem, eu quero também ler aqui algumas participações que a gente tem, senão agora eu estou falando que vai deixar para depois, mas eu acho que vai ser difícil. Bom dia, padre, me chamo Fernando e moro no bairro Serra Verde, por e-mail, do sábado passado. Tenho 28 anos, desde a adolescência sinto vontade de ser religioso franciscano. Mas, ao mesmo tempo, sinto enorme medo de deixar meus pais e minha família, visto que, sendo franciscano, teria que ir para outros lugares e vê-los provavelmente apenas uma vez por ano. Quando o senhor entrou no seminário, se sentiu inicialmente triste por deixar sua família? Fernando, vejam bem, aqui tem várias considerações. Em primeiro lugar, se você é arrimo de família, você tem um motivo para isso. Agora, em segundo lugar, você me pergunta se eu senti... Claro, fiquei muito triste, mas sabe quantos anos eu tinha quando eu entrei para o seminário? 10 aninhos. Você imagina, muito pior ainda, né? Mas passou, eu superei. Eu vou continuar a responder o que ele disse, o que ele perguntou daqui a pouco, no próximo bloco, Questões de Fé.